Meu nome é Eliana, eu vou falar aqui como terapeuta. Ninguém já ouviu falar de Freud aqui? Freud. Mas também vou falar como irmã de vocês, porque eu estou num ambiente cristão, né? Então eu me sinto na liberdade também. Então assim, eu queria só, assim, para não estender muito, porque o filme já foi longo, e para não cansar vocês, eu queria falar só um pouquinho assim, pontuar alguma coisa sobre os personagens do filme. E falar um pouquinho sobre a importância do pai, né, segundo Freud. Deixa eu colocar aqui de frente. Eu vou sentar aqui de frente para vocês. Eu queria falar segundo Freud. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pode levantar a mão, tá bom? O que Freud fala sobre a criança, as idades importantes das crianças e a importância do pai. E como ser uma mãe solo, isso eu tenho experiência, como ser uma mãe solo e ter ajuda, né? Porque não é fácil. Então vamos começar do começo, no filme? O começo e o início de tudo, que foi com o pai do Isaías. O Isaías teve um pai ausente, certo? E hoje a realidade brasileira e de muitos lugares é mães solos, criando seus filhos. E isso aconteceu também comigo. Eu fui mãe aos 16 anos de idade. Então, não é fácil, mas a gente consegue. Então, como eu estou num ambiente cristão, eu quero tomar aqui um versículo da palavra de Deus que fala assim. Ele está lá em Isaías, no livro de Isaías, e ele fala assim, que Deus é o marido. Eu sou o vosso marido, marido da solitária. Quando a gente não tem a figura do pai, a gente pode recorrer a Deus. Mas tem algumas idades, segundo Freud, segundo a psicanálise, segundo a terapia, que são importantes para a criança. Então, a Cristina Cairo, que é uma escritora que escreveu um livro, A Linguagem do Corpo, ela fala que do 0 até os 2 anos de idade, a criança não precisa exatamente do pai. Quem precisa do pai é a mãe para dar apoio para ela conseguir nas tarefas da criança. Mas a criança em si, ela só precisa da mãe até os 2 anos de idade, que é o peito, que é os cuidados da mãe, enfim. E o mais importante nessa fase, quando a mãe estiver amamentando, olhar no olho da criança. Hoje a sociedade faz com que a gente tampe os seios ao amamentar. Só que isso vai produzir um adulto com tendência à obesidade. Não é que vai ser obeso. Eu estou falando aqui a obesidade no sentido de não ser uma saúde, tá? O corpo gordinho com saúde, ele é um corpo bonito, todos nós temos a nossa beleza, mas eu estou falando daquela obesidade que não é saudável. Aquela obesidade que traz problemas, que faz um obeso cansar quando sobe, a obesidade mórbida. Porque essa criança, ao ser amamentado por uma mãe que não olha em seus olhos, ela vai associar cognitivamente no seu cérebro que aquele alimento que ela está recebendo é o alento para ela. E isso vai ficar cravado no subconsciente da criança, que quando ela tiver uma carência, ela vai descontar na comida. E isso é uma tendência, não é que vai acontecer. Mas o adulto passa então a descontar na comida as suas ansiedades, as suas frustrações, as vontades que tem, os desejos que tem, ele passa então a descontar na comida, se ele não for amamentado olhando nos olhos da mãe. Não precisa ser todo o tempo, mas quando a mãe olha para o filho ao amamentar, isso produz no cérebro da criança um neurotransmissor, um hormônio chamado dopamina, que dá a sensação de bem-estar. Alguma pergunta até aqui? Não. Então eu queria que a Miriam, se pudesse... Você conseguiu colocar no Bluetooth? Não está indo? Eu tenho um pendrive, será que você consegue colocar? Ai, tá na bolsinha ali, ó.
Aí eu queria colocar para vocês um videozinho de uma criança. Então, assim, toda a personalidade da criança, ela está sendo formada até os 6 anos. Tudo que você fizer para uma criança até os 6 anos, você está formando a personalidade dela. É muito importante nessa fase a mãe e o pai prestar muita atenção no que a criança faz. A Miriam vai tentar colocar um videozinho. Tudo que a criança descobre que ela consegue fazer, porque ela está numa fase corporal, é muito importante para ela. É uma descoberta. Tentar andar, conseguir andar, porque a cabeça da criança ela é mais pesada, então ela cai muito. Ela consegue desenhar, isso é uma vitória para ela e a gente precisa comemorar cada vitória da criança.